Sejam bem-vindas à nossa live 30 de 44 e aqui eu vou falar sobre como o comportamento alimentar, a forma como você se comporta, a forma como o seu paciente se comporta, influencia na saúde intestinal. Estamos aqui ao vivo tanto no Instagram quanto pelo YouTube, por isso que às vezes eu olho para câmeras distintas. E aqui vai ser uma live bem prática para vocês. Nesse conteúdo aqui eu vou fazer o link entre como que a forma como uma pessoa se alimenta, a forma como uma pessoa se comporta diante dos alimentos, influenciam em como esse intestino vai responder, influencia em como esse intestino vai se comportar. E antes de eu falar como uma coisa está ligada à outra, eu preciso deixar bem claro que nós temos, basicamente, em termos gerais, 5 perfis de comportamento alimentar. E desses 5 perfis de comportamento alimentar, nós temos situações e circunstâncias que acabam interferindo no intestino. Então, para eu deixar já claro aqui registrado, nós temos um primeiro perfil comportamental, é o chamado hiperfágico, que é isso? É aquela pessoa que come poucas vezes durante o dia, porém, quando vai comer, põe um volume muito grande no prato. Então, esse é o perfil dessa pessoa. Boa tarde, Carol, seja bem-vinda. Hoje uma live bem diferente no horário, mas vamos lá. Instagram e também no YouTube, e aqui eu tô falando sobre os 5 perfis de comportamento alimentar. Porque se a gente não tem essa visão de quais são os tipos de comportamento alimentar, fica difícil entender como que isso funciona puxando a lógica com o intestino, certo? Então, o primeiro é esse hiperfágico, que é justamente essa pessoa, né? Esse perfil alimentar, esse comportamento alimentar de que come uma ou duas vezes no dia, só que quando coloca o prato, né? Quando vai se alimentar, é um volume muito grande de comida. Então, daí a gente já começa a pensar. Ok, se é um volume muito grande de comida, o que é que pode acontecer com esse intestino? A gente pode ter momentos, né, de que o intestino vai estar mais vazio, mais esvaziado, e vai ter momentos que vai chegar um volume muito grande de comida nesse intestino. Então, vê que a alternância desses dois mundos, digamos assim, com menor volume de alimento e com maior volume de alimento, já é um fator para prestar atenção. Isso a gente pode associar com o quê? Com as pessoas que têm aquela questão, né, de estar empachado, estar ali muito cheio, sentindo-se muito cheio, come e fica muito cheio durante muito tempo. Então, essas já são pontos que influenciam essa questão do intestino com o comportamento. Faz sentido aqui? Vamos seguir. Então, quem está aqui no YouTube vê o slide, né? Então, esse hiperfágico, a gente vê esse perfil de quê? Volumes muito grande de alimentos em dados momentos, né, de que a pessoa consome, isso podendo influenciar em que aspecto da saúde intestinal? Justamente sobre de se sentir mais empachado, certo? Empachado, má digestão, que fica ali com aquela coisa se sentindo muito cheia durante muito tempo. E aí eu tô olhando pra cá, que eu tô olhando pro slide também, tá, Carol? Má digestão, outra coisa também que pode acontecer, né, não exatamente no intestino, mas está ali no processo digestivo, a questão da azia, né? A azia também pode ser devido a esse volume de alimento. Então, ver que quando a pessoa diz, eu vivo empachada, eu vivo empachada, sempre tenho ali uma má digestão, estou sempre tomando um sal de frutas, né? Os sachês que compra na farmácia. Então, assim, tem algo errado. Então, vê que uma coisa está ligada à outra. Já investiga, já é necessário ali a gente investigar na prática de como que é esse perfil alimentar, de como que é esse comportamento alimentar. Por isso que é tão importante entender desses perfis e identificar qual deles ou quais deles, que eu vou falar dos 5 aqui, acomete cada um dos nossos pacientes no caso, né?
E se você não é nutricionista e está assistindo esse vídeo, preste atenção nos sinais e sintomas que seu intestino dá. Os sinais e sintomas que eu estou falando aqui, empachamento, azia, má digestão, se sentir muito cheia, já vai pensando, será que é porque o meu comportamento alimentar é assim? Tem uma pesquisa que mostra que uma boa parcela das pessoas não sabem sobre que tipo de comportamento alimentar tem, porque elas agem no automático. Então, por isso que essa live aqui, por isso que esse conteúdo aqui, tanto vai trazer essa informação dos perfis, quanto o quanto isso influencia na saúde intestinal. Um segundo perfil de comportamento alimentar, esse daqui, vou contar aqui, é o perfil beliscador. O que é essa pessoa aqui do beliscador? Está sempre comendo o dia todo quantidades pequenas, de pouquinho em pouquinho. De instante em instante vai e come um biscoito. De instante em instante vai e come pega um cafezinho. De instante em instante vai e come, enfim, fica comendo o dia todo. Nessa questão do perfil beliscador para a função intestinal, a gente já tem que pensar um pouquinho diferente. Porque aqui a gente entra um pouco mais na parte do metabolismo. Nessa questão do metabolismo com o intestino, a gente avalia, essa pessoa tem um emagrecimento travado, né, como se diz, tá ali num platô ou nem consegue ali sair do canto de fato, avaliar se essa pessoa não é esse perfil beliscador. Porque se ela tem esse perfil beliscador, é sinal de que o intestino dela, no caso a função intestinal dela, chega alimento o tempo todo nesse intestino. Então nem dá tempo fazer uma digestão, porque está o tempo todo ali fazendo esse processo digestivo. Então o que pode ser de sinais e sintomas que a gente pensa além do intestino? A gente pensa ali uma pessoa que é mais fadigada, certo? Fadiga, um certo cansaço, ah, uma certa indisposição, mas não é aquela pessoa que indisposição, estou escrevendo aqui também. Não é exatamente aquela pessoa que está com indisposição pelo fato de, por exemplo, uma falta de ferro, alguma coisa nesse aspecto, mas sim porque está o tempo todo beliscando e não dá tempo para o intestino digerir aqueles alimentos que daí a pouco já chega mais comida, já chega mais comida. Então não dá tempo nem esse intestino digerir. Aí realmente pode cair também naquela coisa de, estou sempre me sentindo cheia, mas ainda assim fica naquela de ficar beliscando o dia todo, não para fazer a sua refeição. Então, deu o horário da refeição, vai consumir o almoço, o lanche, o jantar, senta à mesa, né, de preferência, claro, senta à mesa e faz a refeição. Porque se fica o tempo todo beliscando, como é que o intestino vai se comportar? Tá o tempo todo trabalhando, não tem um tempo de descanso. Quem é nutricionista aqui, a Letícia entrou, a Geisa também, Carol entrou, a outra Carol tá aqui também. Lembra que quem é nutri, que já passou por disciplina de dietoterapia, quando a gente vai fazer cálculo para dieta interal, para a questão de sonda, a gente precisa calcular o tempo de descanso do intestino. Então, aqui é uma coisa mais técnica mesmo, mas vamos lá, é só para deixar o mais claro possível. Quando é um paciente que tem uma dieta interal, a gente precisa deixar um tempo de descanso para esse intestino, não é verdade? Não fica o tempo todo, né? Porque dependendo do volume, do fluxo, vai demorar passar horas ali aquela dieta chegando no intestino. Só que trazendo para a nossa prática clínica, trazendo para o nosso dia a dia, que é o perfil de pacientes que eu atendo que não usam sonda nem nada assim. Se fica o tempo todo entrando comida ali, então o intestino vai estar o tempo todo precisando trabalhar. Então isso atrapalha inclusive os hormônios do eixo da fome da saciedade, porque está o tempo todo tendo a sinalização de alimento. Então, se tem a sinalização por conta da chegada desse alimento do intestino, isso vai fazer com que esses hormônios trabalhem sempre dizendo: ei, cérebro, acumule mais gordura, porque está o tempo todo chegando comida. E como que esse intestino fica? O tempo todo tendo que fazer essa digestão, fazer esse trabalho. E esse trabalho de digestão, ele requer energia, ele gasta energia da pessoa, sim. Então, por isso que às vezes a pessoa está mais fadigada, cansada, indisposta, mas é por quê?
Mas é porque está o tempo todo beliscando. Claro que não é só isso, a gente tem outros aspectos para pesquisar, a gente tem que ver como é que está o consumo de cálcio, de ferro, mas enfim, é porque eu quero trazer essa visão do comportamento alimentar, que são esses 5 perfis de comportamento, eu estou no segundo, como esse intestino funciona, certo? Então, o hiperfágico, um volume maior de comida vai trazer o quê? Baixamento, má digestão, azia, certo? Se sentir muito cheia, mesmo após muito tempo da refeição. Por isso que diz que não sente fome entre uma refeição e outra e acaba comendo 1, 2 vezes no dia, porque isso acontece, gente, isso é real. O perfil beliscador, aí tá o tempo todo o intestino trabalhando, liberando enzimas digestivas, liberando sucos gástricos para poder fazer essa digestão, e esse intestino não para de trabalhar, porque tá o tempo todo chegando comida nesse intestino, o que pode levar a pessoa a sentir um pouco uma certa, sabe? Uma certa fadiga, um certo cansaço, uma certa assim, ai, que fraqueza, que vontade de ficar aqui, e aí acaba fazendo o quê? Diminuindo a produtividade, diminuindo ali, inclusive, até a atenção nas atividades que precisa executar do próprio trabalho, certo? Então, vai ainda além desse intestino. Até agora, quem tá aqui tá fazendo sentido? Tô conseguindo passar o recado para vocês e a gente já vai para o terceiro perfil alimentar. Gente, vê que aqui são 2 conteúdos em uma live, hein? Tá linkando aqui uma coisa com a outra. Nós temos também o perfil do comedor, da pessoa, né, do comportamento alimentar, do perfil noturno. O que é esse perfil noturno? Em via de regra, ele é semelhante ao hiperfágico, com as devidas coincidências. Porque tem pessoas que têm o perfil noturno e hiperfágico, o que significa o quê? Só consome assim, praticamente minha refeição é o jantar. Então come um volume muito grande à noite. Então junta esses 2 perfis, o hiperfágico junto com o perfil noturno. As pessoas que têm esse perfil noturno, esse consumo alimentar noturno, e é um hábito que está ficando cada vez mais comum da gente pegar no consultório, certo? É aquela pessoa que passa o dia todo, né, comendo pouco, inclusive, comendo pouquinho mesmo, tem esse perfil de comer pouco, não consigo comer muito não, vou trabalhar, tenho que sair, não tenho tempo, né, que isso acontece. Mas quando chega à noite em casa, o que acontece? Está com uma fome gigante, porque não se alimentou o suficiente durante o dia. E o corpo, o ser humano, nosso corpo reclama por falta de quando falta alimento. Inclusive quando falta água, o corpo também vai reclamar. Então, essa pessoa que tem esse perfil do comer noturno, o que acontece com ela? Passa o dia comendo pouco, às vezes é até uma pessoa que come bem durante o dia, que na prática clínica isso acontece. Até come bem durante o dia, come os alimentos mais saudáveis, faz o almoço, por mais que seja uma porção pequena, mas quando chega à noite é aquele famoso chutar o balde. E o que acontece com essa pessoa do famoso chutar o balde à noite? Aí é uma coisa de corriqueira, né? O que é que acontece com essa pessoa? Pode acarretar semelhante aos sintomas de quem tem esse perfil hiperfágico. Lembra que muitas vezes esses perfis andam juntos, que é justamente comer muito à noite, o intestino vai reclamar com o quê? Má digestão, né? São sintomas semelhantes. Má digestão, ok? São perfis que andam juntos. A questão de sentir mais empachado também, só que aqui tem um ponto-chave nesse aspecto aqui. Mais empachado. Tem a questão do refluxo, porque geralmente a pessoa vai o quê? Depois que se alimenta do horário do jantar, em via de regra, a pessoa vai dormir. Então é o horário da pessoa dormir. Aí a pessoa vai, se deita e acontece o quê? O retorno. Então fica naquele refluxo. Então a gente também pensa ali a nível de estômago. A azia que vem junto também, além de que fica com o quê? Possivelmente insônia ou um sono não tranquilo, um sono nada tranquilo. Então, vê que o intestino reflete em sinais e sintomas além do intestino do que eu estou falando aqui. Então, a própria insônia, certo? Uma das causas,
Pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser várias causas, a questão da insônia. Mas uma das coisas é porque come muito à noite. E o corpo precisa demandar energia para esse processo digestivo. Precisa mandar essa energia para o intestino digerir aquele volume de alimentos. Então, o sono fica mais atrapalhado. Então, reduz a qualidade do sono. E se eu reduzo a qualidade desse sono de forma, né, contínua, todos os dias, ou 3 vezes na semana, ou em todo final de semana, que representa quase 33%, 28% na verdade, 33% é se eu juntar ali com a sexta. Se eu juntar ali sexta, sábado e domingo, dá 33% da nossa vida. Se for sábado e domingo, é 28%. Então, imagina a pessoa pegar 28% da vida dela e tá sempre chutando balde à noite. Então, esse chutar o balde e atrapalhando o sono, então isso interfere em todo o metabolismo, interfere em todo o ciclo circadiano, em todo o ritmo circadiano daquela pessoa, interfere na questão da função dos hormônios, que durante o sono, por exemplo, o hormônio do crescimento, certo? Nós temos também, não é só criança e adolescente, não. Acontece que ao passar da nossa idade, a gente vai reduzindo um pouco. Mas o GH, que é o hormônio do crescimento, ele está presente mais em que horário? Enquanto a gente está dormindo. E o que é que ele faz? A gente ainda vai crescer de altura? Eu não mais. Eu acredito que quem está aqui talvez também não, né? Mas acontece o quê? Que esse hormônio do crescimento, por exemplo, auxilia no aumento de massa magra, no aumento de massa muscular. E se esse sono está atrapalhado, o que é que vai acontecer? Vai interferir no funcionamento desse hormônio. Outro hormônio que geralmente não, ele é aumentado para amanhecer o dia, é o do cortisol. Porque a gente precisa entrar em estado de alerta para poder acordar. Então, faz parte da nossa constituição, certo? A gente precisa do cortisol, ele não é vilão. Agora, o que acontece? Se a pessoa fica com insônia, porque não dormiu bem, porque comeu demais, e fica com refluxo, com azia, com insônia, esses hormônios, o cortisol, por exemplo, que só deveria estar com um pico ali para amanhecer o dia, já começa, ó, a trabalhar durante a madrugada, porque a pessoa não dorme, então o cortisol aumenta, a pessoa se estressa, o cortisol aumenta. E isso interfere em como o metabolismo funciona. E se interfere em como o metabolismo funciona, é aquela velha história. A gente acaba envelhecendo antes do tempo. Quem já ouviu aqui essa expressão? Menina fulano parece que envelheceu antes do tempo. Por quê? Porque não tem respeitado um ritmo circadiano, não tem respeitado a própria fisiologia, não tem tido talvez um sono de qualidade, né? Então, assim, todos esses aspectos influenciam na saúde intestinal. E se influencia na saúde intestinal, influencia no nosso sono, influencia em como o nosso intestino vai digerir esses alimentos e o quanto que vai ser absorvido. Quem tem esse perfil do comedor noturno geralmente tem uma tendência a querer, né, alimentos mais palatáveis. O que é que significa isso? São os alimentos que têm maior teor de gordura. Pizzas, sanduíches. Quem aqui nunca quis comer uma pizza à noite? Já sábado passado, foi aniversário do meu irmão, eu fui comer uma pizza à noite. Meti azeite ali com as minhas estratégias, coloquei um baita de um azeite na pizza para poder o quê? Saciar mais. Mas quem nunca quis comer uma pizza à noite? Quem nunca quis comer um sanduíche à noite? Ok, isso faz parte. A gente pode deixar ali alguns alimentos, algumas coisas assim, até mesmo um aniversário, uma coisa assim. Hoje, inclusive, é aniversário da minha sobrinha, por isso que eu tô fazendo a live mais cedo. Mas, se isso é rotina, o que vira rotina pode bagunçar aí o seu metabolismo e pode bagunçar o sono. Então, nesse perfil do comedor noturno, é o quê? Aquela pessoa que tem uma tendência de consumir um volume maior de comida à noite, principalmente pedindo comida ou comprando alimentos que são mais gordurosos, alimentos que têm uma quantidade de calorias muito alta. Então, além da má digestão, empachamento, refluxo, azia, podendo causar insônia, ainda tem essa questão de que vai absorver mais o quê? Vai absorver mais gordura, porque são alimentos mais calóricos mesmo. Então, a gente faz o quê? Atrapalha, no caso, a questão do metabolismo, porque acaba inserindo alimentos que são mais gordurosos. E quando a gente insere alimentos mais gordurosos, que são mais palatáveis,
que tem um baixo teor de fibra, que tem um baixo teor de vitaminas e minerais, como é o caso desses exemplos que eu disse aqui a vocês, o que acontece? A gente acaba levando, né, a uma maior quantidade de acúmulo de gordura corporal. E a outra coisa, isso pode levar o quê? A um intestino mais o quê, ó? Preso. Por quê? Devido a essa baixa ingestão de fibra, de verduras, baixa ingestão de frutas, porque passa o dia ali na correria, trabalhando, e quando chega à noite, pede a pizza com frequência. Quando chega à noite, pede o hambúrguer com a milkshake e a batata frita. Então, isso ainda tende a levar o quê? Essa questão do intestino mais preso. Se é um intestino mais constipado, é porque tem algo errado na alimentação. Não é porque eu nasci assim, cresci assim, serei sempre assim. Porque isso aí é a síndrome da Gabriela, né? Ah, meu intestino é preso, sempre foi e nunca vai mudar. Não é assim que a banda toca, né? Não é assim que é para a banda tocar. Então, isso sim vai poder levar a esse intestino mais preso. E a gente ainda tem um quarto perfil de comportamento alimentar. Esse eu até deixei por, na verdade são 5, é porque o quinto conto já o que é ele, que na verdade ele não é nenhum, porém, enfim. Esse quarto perfil do comportamento alimentar é aquela pessoa que come as emoções. É a pessoa que desconta suas emoções na comida. É o comer emocional que a gente chama. Então, comer emocional. E esse comer emocional é aquela coisa emocional. Enfim, deu para escrever, deu para ver aqui quem tá no YouTube, deu para ver, né? É aquela pessoa que está com raiva, vai comer. Está com tédio, vai comer. Está cansada, vai comer. Está feliz, vai comer. Então, esse comer emocional, ele é levado, ele é condicionado às emoções que aquela pessoa está passando no momento. Então, trabalhei muito, eu mereço, vou comer. Estou cansada, eu mereço, vou comer. Tira aquele momento, ao invés de tirar um momento para si, de descansar pelo fato de estar cansada, por exemplo, tirar uma noite de sono mais longa pelo fato de estar cansada, vai descontar na comida. E esse descontar na comida geralmente são alimentos o quê? Mais calóricos. E o perfil aqui que mais acontece aqui no consultório é o quê? A busca por alimentos mais doces. O comer emocional, ele é muito ligado à busca por alimentos mais doces, bolos, tortas, coisas recheadas, confeitadas. E a gente tem o que aqui dentro desses alimentos que são mais palatáveis? Inclusive, hoje à noite eu vou comer um bolinho, viu? Porque hoje é aniversário da minha sobrinha e eu vou comer sim um bolinho de aniversário hoje. Mas vamos lá. Dentro desses alimentos que são mais doces, que tem bolos, tortas, recheios, essas coisas, a gente tem, meio que todo mundo sabe que tem açúcar aqui dentro, ok. Então, tem uma boa quantidade de açúcar, beleza. Ok, Amanda, até agora parece que você não está me dizendo nenhuma novidade. Mas dentro desses bolos, desses recheios, dessas tortas, tem uma coisa em um alto teor e que nem todo mundo sabe que tem. Geralmente o nutricionista é quem tem mais esse conhecimento. Tem uma alta quantidade de gordura. Gordura. Sabe aquele chantilly para bater? Sabe aquele chantininho para bater? Aquilo lá é um alto teor de gordura com açúcar. Então, muitas pessoas acreditam que, não, estou comendo só açúcar, mas não sabe que ali dentro tem gordura. E gordura, certo? Tem uma quantidade calórica muito maior, mais que o dobro, inclusive, do que o do açúcar. Para o Nutri aqui, para gente, né? O carboidrato, o açúcar, que é um tipo de carboidrato, tem 4 quilocalorias por grama. E a gordura tem 9 quilocalorias por grama. Então, quando a gente adiciona essa gordura nessa alimentação, porque está cansada, porque está feliz, porque está triste, porque está com tédio, vai comer porque quer comer mesmo e pronto. Então, vai tendendo ao quê? A esse perfil do comer emocional. Então, vai no automático
sem tomar uma decisão mais consciente sobre os alimentos que está consumindo e acaba consumindo uma alta quantidade de açúcar durante o dia e uma alta quantidade de gordura, porque vem acompanhada desses alimentos. Então, quando a gente vem para esse perfil do comer emocional, que tem esse perfil mais voltado para o doce, que é o que acontece mais aqui na prática, o que acontece com o intestino dessa pessoa, ali em linhas gerais? Vai trazer o quê? Uma maior quantidade desses nutrientes que eu falei aqui, do açúcar e da gordura, acaba fazendo com que a pessoa consuma uma menor quantidade de fibras, de vegetais, de minerais, de frutas, de verdura, porque a pessoa tende a querer as comfort foods. O que é isso? A pessoa tende a querer os alimentos que são mais confortáveis, os alimentos que dão aconchego, inclusive alimentos que são mais da infância, né? Um doce que a avó faz, uma sobremesa que a tia faz. Então a pessoa tende a querer esses alimentos, fazendo com que não tenha vontade de. Nunca ouvi alguém me falar assim, ai, que vontade de comer uma maçã. Mas a pessoa fala, ai, que vontade de comer um chocolate. Então, vê que são mundos diferentes. Então, ninguém vai dizer, ai, que vontade de comer uma maçã hoje. A não ser que seja uma gestante que esteja lá com desejo, né? Mas, tirando desse aspecto aí, ninguém vai ter desejo de comer uma maçã. Ninguém vai ter desejo de comer uma fruta como dentro desse perfil do comer emocional. Então, levando para esse aspecto também, e por grande parte delas, tem essa tendência de ter o intestino mais, preso, o intestino mais travado. E quando eu tenho esse intestino mais preso, esse intestino mais travado, o que é que acontece? Dá uma segurada nesse metabolismo, trava o metabolismo, trava a conseguir ir ao banheiro, trava inclusive da pessoa poder se organizar para fazer uma viagem de final de semana, porque a pessoa tende a querer, não vou sair, vou ficar em casa porque se eu comer fora pode dar ruim. Então, isso interfere, inclusive, na própria vida social da pessoa. Então, nessa questão aqui do comer emocional, também ainda vem uma outra coisa que tem uma associação muito grande para mulheres que têm síndrome do intestino irritável ou outras doenças inflamatórias intestinais, mas a SI, que é síndrome do intestino irritável, está vindo com muita força no consultório, que é uma doença inflamatória intestinal e que não tem causa, assim, aconteceu porque fez isso, não. Não se tem, na literatura científica, nós não temos uma causa definida, porém está sempre associada a questões de estresse, a questões de correria do dia a dia, a questões também do tipo de alimento que essa pessoa consome. Então, se a gente pega essa pessoa que tem esse perfil do comer emocional, que tende para o doce, ou que seja que tenda para o salgado, mas geralmente são alimentos extremamente calóricos, de alto índice glicêmico, que a gente fala, e de alta carga glicêmica, que é isso, alta quantidade de açúcar, tá? Para traduzir aqui em miúdos. Então, quando a gente pega essas pessoas, essas mulheres, o que é que a gente enxerga no mundo delas? Correria, estresse, é casa para dar conta, é trabalho para dar conta, é marido para dar conta, é filho para dar conta, e ainda tem que se cuidar e acaba ficando estressada, aí o intestino fica preso, e aí quando come certos alimentos faz mal, acaba ficando com muitas gases e intestino ali literalmente irritado. Então, intestino preso, tenta ir ao banheiro, não consegue, ou vai ao banheiro e aí quando consegue um pouco, não tem a sensação de que terminou o serviço, então fica com aquela sensação de, ué, não terminei o que eu vim fazer aqui no banheiro. E aí fica ali forçando, né, tentando e não vai mais, não acontece mais nada. Acaba com muitas gases, muito desconforto, o inchaço é grande, certo? O inchaço abdominal, aquela sensação de empachamento muito grande. Quando come alguma coisa, parece que já tá topando na garganta. Ai, mas comecei a comer agora, nem comi tudo, aí já tô com a sensação de que tô extremamente cheia. Então, muitas vezes a gente precisa avaliar não é só o que a pessoa come ou deixa de comer, não é só o que a pessoa mais gosta ou deixa de gostar, mas é também como que está esse comportamento dessa paciente, como que está o comportamento alimentar dela, porque isso vai nos levar à rotina que ela tem, e essa rotina vai refletir em como esse intestino funciona.
Fez sentido, gente, para vocês que estão aqui assistindo ao vivo? E se estiver assistindo gravado, deixa aqui nos comentários se essa explicação aqui que eu tô dando tá gerando aí, ó, insights, está gerando interação, está gerando links entre esses sinais e sintomas de como essa pessoa se comporta. Então, vê que essa questão desse intestino mais inflamado, esse intestino mais irritado, vai gerar esses desconfortos intestinais. E o que é que minha paciente chega pensando aqui? Ah, mas eu sempre fui assim. Ah, não, eu fiquei assim depois que aconteceu tal coisa. E aí existe geralmente um marco, né, na vida daquela mulher, daquela pessoa, e ela toma para ela aquilo, todos aqueles desconfortos intestinais como sendo, ah, é assim e pronto. Mas não é. Ela acredita, ela começa a achar que aquilo é normal, que acontece com todo mundo. E pelo fato de ser um assunto ainda muito tabu, um assunto que as pessoas têm vergonha de falar, têm vergonha de dizer que tem essa questão de desconfortos intestinais, acaba se distanciando da resolução que ela poderia ter. Então, tem que estar muito atento a como que é o comportamento dessa pessoa na prática em relação ao comportamento alimentar, né? Como que esse intestino funciona, como é que ele está se comportando, como que é o sono dessa pessoa, como que é a rotina. Então, como que essa pessoa se comporta diante dos alimentos? É aquela pessoa que come muito? É o comedor noturno? É o beliscador? É o emocional? E ainda tem um quinto que eu vou já falar. E como que esse intestino está funcionando? O que é que tem acontecido? Geralmente é intestino preso, mas também tem mulheres que alternam entre intestino preso e intestino solto demais. Então tem mulheres que têm dias que passa com o intestino preso 2, 3 dias, e aí depois vem, parece que vem um turbilhão e passa com diarreia mesmo durante 2, 3 dias. Isso interfere muito na vida social dessas mulheres. E aí a gente vai fazer o quê? O link associando esses comportamentos alimentares. E o quinto comportamento alimentar, que eu disse que ele tem um nome, porém ele é o caótico. O que é esse perfil caótico? Caótico. É a pessoa que tem um pouco do hiperfágico e um pouco do noturno e tem o beliscador. Ou então é a pessoa que tem o noturno com o emocional. Então é a pessoa que tem vários comportamentos alimentares distintos em determinados momentos ou determinadas situações. Digamos que é um dia mais estressante de trabalho, aquela pessoa tende a ir para o comer emocional. Digamos que essa pessoa está um dia mais relax, mais final de semana, está de férias, ela tende a ir para o perfil beliscador. Então vai depender de em que momento aquela pessoa se encontra e ela vai ter um perfil de comportamento alimentar diferente conforme o dia da semana, conforme a rotina dela, se é um final de semana, se é dia de trabalho. Só que isso na prática as pessoas não param para pensar, porque isso não é algo que está ali no consciente. Isso é uma coisa que está no inconsciente. As pessoas não têm consciência do próprio perfil alimentar, porque isso não é algo que é tão falado do que eu estou falando aqui. Não é algo que você encontra com frequência, né? Assim, nas redes sociais, enfim, para fazer esses testes, digamos assim. Que é na consulta que eu identifico qual é o perfil alimentar dessa pessoa. E o caótico, aí ele soma todos esses sinais e sintomas intestinais que eu comentei aqui, porque vai bagunçar conforme o perfil do comportamento alimentar que aquela pessoa tem naquele dado momento, naquele dado período em que ela se encontra. Então a gente tem também um caos nessa função intestinal. Então, quando o intestino não vai bem, essa pessoa tende a ter mais alergias, mais sinusite, mais gripe, tende a ter mais doenças de pele, inclusive até coceiras, aquelas bolinhas que ficam assim na pele, também pode ser um sinal de alerta. Manchas aqui, ó, pescoço, né, nas axilas, nas dobrinhas, né, do corpo, pode ter manchas mais escuras, que é a acantose, que a gente já liga o sinal de alerta para resistência à insulina. Pode ter aquelas manchas que parecem umas bolinhas de sangue na pele,
que são os acrocórdons, que também, ó, a gente liga sinal para resistência à insulina e já analisa ali como é que é o perfil alimentar da pessoa para entender como é a rotina e já associa com os sinais e sintomas intestinais. Então, quem está aqui, que está assistindo até agora, para pensar um pouco sobre si e se você for nutri, para pensar em como colocar isso em prática, como colocar isso na prática, porque não é só um plano alimentar, né? Uma consulta com nutricionista não é só um plano alimentar, pelo menos não é para ser assim com nenhuma nutri, mas comigo não é assim, não é só um plano alimentar. Vai além, vê que eu falei aqui de questões intestino, comportamento, falei aqui um pouco sobre os eixos, né, em relação à fome, saciedade e hormônios que trabalham nesse eixo, sobre o sono, e é porque eu nem falei da água, né? Mas vê que são muitos aspectos a serem considerados para a gente poder fazer realmente um trabalho de acompanhamento. E quando chega uma paciente para mim que o intestino está um caos, a gente começa trabalhando por ele, porque não adianta querer, vou fazer uma dieta para emagrecer sem cuidar daquele intestino primeiro. E geralmente quando a gente cuida do intestino, a gente vai destravando esse emagrecimento, mas precisa começar pelo intestino. Se a gente não começa essa terapia nutricional para fazer com que esse intestino funcione feito um reloginho da melhor maneira possível, o metabolismo está travado, certo? O metabolismo trava, porque o intestino é quem é um dos comandantes, junto com o cérebro ali, desse metabolismo, de quanto vai estar lento ou quanto que vai estar acelerado. É como se fosse o seu celular. Se está cheio de coisa, memória cheia, como está o meu no momento, meu celular vai tender a o quê? A travar, é como se fosse ficando constipado. Então, vai travando o celular, então ele vai ficando mais lento. É a mesma coisa com a questão da função intestinal. Se seu intestino está preso, se seu intestino ali está com esses sinais, esses sintomas, é sinal que tem alguma coisa fora do eixo. É algo que precisa ser trabalhado. Então a gente vai inserindo o quê? Alimentos adequados para cada pessoa dentro da rotina, que ela consiga encaixar na rotina. Que também não adianta passar um plano alimentar perfeito que fique na gaveta, né? Ou que fique de enfeite na porta da geladeira. Isso aí eu também tô fora, não é comigo. Então a gente trabalha o quê? Um plano alimentar que coloque em prática, que a gente vá para prática. E isso faz toda a diferença na função intestinal. Em geral, uma média aqui das minhas pacientes é que com uma semana as funções intestinais já dão uma melhora significativa dentro de uma semana. Então, com uma semana mais ou menos de terapia nutricional, dependendo em que nível que ela chega, já é um tempo suficiente para que esse intestino destrave, para que esse intestino funcione. E aí, só depois disso é que a gente vai trabalhando os aspectos inerentes à parte do emagrecimento, junto com o comportamento, claro. Viu aqui que dependendo de cada comportamento, o intestino pode se comportar de formas distintas. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, entender como funciona, elevar esse nível de consciência para deixar de lado com que as mulheres pensem que intestino que não funciona, intestino travado, e intestino que está cheio de gases, está cheio de inchaço e desconforto é normal. Não é. É sinal de que tem algo errado, tá? Então, quero aproveitar para quem está aqui. Estou fazendo uma ação específica sobre a função intestinal, que é em um Instagram fechado, que esse Instagram vai durar só 15 dias, tá? Depois disso, ele, ó, sai do ar, porque não tem como manter dois Instagrams, né? Mas é o portal Saúde Intestinal, tudo junto, está no link da minha bio. Hoje é dia 16 de outubro, essas ações que eu vou fazer, que eu vou destravar um portal, são 12 portais para a saúde intestinal, e eu vou liberar um portal, vou abrir um portal por dia, nesse Instagram específico, que é Portal Saúde Intestinal, tudo junto, tem que pedir para seguir, é um perfil fechado, certo? Tem que pedir lá para seguir, para eu poder aceitar, porque eu quero que esteja lá dentro quem? Essas mulheres que têm mais vergonha, inclusive, de falar sobre essa questão, de dizer que tem desconfortos intestinais, para que eu possa ali, ó, trabalhar e já contando, já explicando como é que funciona o Auroras para esse trabalho da função intestinal. Então, vê lá, entra aqui, já dia 19, eu vou começar a destravar, todos os dias vou destravar um portal, e o 12º portal, que é o último,
eu vou destravar em uma live, então não vai ser no feed. Então, se você é mulher e você quer saber mais sobre saúde intestinal, sobre como destravar esse intestino, de como minimizar esse empachamento, essa azia, essa má digestão, até essa fadiga, inclusive, segue esse meu Instagram, que é Portal Saúde Intestinal, que ele vai ficar no ar por uns 15 dias só e depois não existirá mais, é específico para essa ação. Compartilha também com outras amigas, com outras mulheres que passam por esses problemas intestinais também. Não tudo bem. Uma coisa importante, uma coisa interessante. Quando eu publico alguma coisa no feed sobre saúde intestinal, é incrível como tem poucas curtidas, porém recebo mensagens no direct. Isso mostra que se a pessoa curtir aquele post meu que eu tô falando sobre saúde intestinal, a sensação que dá é que ela está confirmando que ela tem aquilo. Então, geralmente as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Então, não curte. E eu entendo, tá tudo bem, mas não deixa de buscar solução, não deixa de buscar auxílio. Manda um direct, manda uma mensagem e eu vou estar com essa ação do Portal da Saúde Intestinal. Dia 19 eu começar a destravar, são 12, tá? São 12 coisas para colocar em prática. Eu vou destravar um portal por dia e vou dar uma ação prática, já para começar a sentir literalmente na pele, dentro do intestino, que as coisas vão melhorando, certo? Então, mostrem, compartilhem com as amigas, compartilhem com pessoas conhecidas que também passam por essas, né, que têm interesse em saber sobre saúde intestinal, que vai ser bem legal, tá? E eu já tenho o conteúdo da próxima live que eu quero deixar aqui para vocês. Vai ser a live 31, que está programada, eu acredito que para ser quarta-feira, inclusive, dessa semana. Eu vou dar uma conferida. Mas é sobre é sobre o que é e como funciona o diário alimentar. Então, a próxima live, nosso próximo encontro, vai ser sobre o diário alimentar. O que é isso? Que diário é esse? O que é que funciona? Como que acontece? E lá vai ser nossa live 31. E só para deixar registrado, as lives 27, 28 e 29 foram exclusivamente feitas no Instagram, não tem elas no YouTube, tá? Então, só para deixar essa informação registrada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa uma mensagem para mim, fala, né? Diz qual foi o maior aprendizado, qual foi a principal coisa que vocês aprenderam aqui, o que é que mais fez sentido. Se você é mulher e você tem esses sinais e sintomas intestinais, manda uma mensagem para mim no direct que eu vou querer saber um pouco mais do que é que você passa aí, inclusive para a gente conversar um pouquinho, para a gente entender melhor e também a gente direcionar para esse Instagram que vai ter essa ação específica, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, de ter assistido até o final e a gente se encontra na próxima live, na live 31, viu? Tchau, obrigada!